mais um sobre o viver ao vivo, que é o sobrevivendo ao vivo. O nome do caso é sobrevivendo ao vivo, mas explicando é sobre o vivendo ao vivo. Sobreviver ao vivo é o sobre o viver do ao vivo? Enfim, tá confuso, né? Por isso que eu explico o nome do quadro Sobrevivendo ao Vivo, que a gente dá aquele minutinhos a mais pra gente falar dessa partida do Gama contra o Cuiabá. Tô aqui no banco de reservas do Bezerrão para contar pra você como é que foi esse jogo, como é que foi essa partida. Um Gama que enfrenta o Cuiabá, uma equipe de segunda divisão. Hoje a gente tá muito acostumado a ver o Cuiabá em Série A, né, nos últimos anos, acabou descendo, não conseguiu acesso na última temporada e que vem na Copa Centro-Oeste representando aí o Mato Grosso. Cuiabá não tá numa boa fase. Faz 2 meses quase da última vitória, que foi no dia 31 de janeiro. Então já faz um tempo que o Cuiabá não consegue uma vitória, vive um momento preocupante, caiu cedo no Campeonato Mato Grossense, caiu na segunda fase pro Sinop, perdendo aí, foi uma decepção pelo que a gente espera do Dourado, né, que nos últimos anos veio conseguindo criar voos maiores, o que é até paradoxal, né, porque que eu saiba, peixe não voa, o peixe dourado não voa. Ou então a gente deveria dizer que o dourado começou a fazer nados mais profundos. Enfim, hoje eu tô maluco, né? Não sei o que tá acontecendo. Vamos continuar aqui com a análise do jogo. Então, enfim, o Gama enfrentava uma equipe do Cuiabá que vive um momento complicado, um momento distinto, e ainda mais hoje, com um time bastante modificado, com muitos jovens, um time que não é o time titular, até porque o Cuiabá vai ter nesse final de semana aí, já vai ter na sequência segunda divisão, então não veio com o time 100%. E o Gama não tem nada a ver com isso. Quando o Gama entrou com um time alternativo, vamos dizer assim, na última rodada da Copa Verde, Copa Centro-Oeste, conseguiu a sua vitória jogando fora de casa contra o Porto Vitória do Espírito Santo. Hoje, a gente voltou a ver o Gama mais próximo dos 11 que a gente imagina, né? Que estavam disponíveis para entrar, aquele elenco que a gente chama de titular, os 11 do Gama, que veio aqui e tinha que aproveitar o momento ruim do Cuiabá, jogando com o time alternativo, para conseguir os 3 pontos. Foi assim que fez para conseguir esse resultado de 1-0. Vamos ao jogo. Gama começou tendo mais a posse, o Gama começou melhor na partida, até porque atacava muito bem, é um time muito organizado. A gente vê muitos processos nesse time do Gama. Isso é importante dizer, até visando Série D, que vai começar já nesse próximo final de semana. Então é um time que tem processos, a gente vê a construção de um jogador, foi o caso do Lúcio, que voltou, entra entre os zagueiros aí para fazer a saída de 3 do Gama, e um Cuiabá que, para tentar evitar a ofensividade gamense do Alviverde, teve uma estratégia diferente, porque o Gama, quando tem a posse ali da bola no meio campo ofensivo, geralmente ataca quase que com uma linha de 5. Sobe muito o Michel, sobe muito o Lucas Piauí, e os 6 da frente, né? O Ramon, Clemente e o Renato. Então fica uma linha de 5 para tentar equiparar numericamente. O Cuiabá descia um volante para fazer a linha de 5 de defesa, então defendia com 5 o Cuiabá, quase que num 5-4-1. Era a defesa do Cuiabá sem bola. Então isso, o 5-4-1, ok, ele igualava numericamente o ataque do Gama com a defesa do Cuiabá, mas deixava só um jogador lá na frente para fazer aquela sombra na defesa, que facilitava bastante a saída de bola gamense. O Gama teve pouquíssima, quase nenhuma dificuldade para sair jogando devido a essa estratégia de jogo, e tinha mais a posse, mas não conseguia criar uma chance espetacular de gol, né? Não conseguia ter uma grande chance, assim, que fala, meu Deus, essa era a bola que tinha que entrar. Melhor delas foi no começo do primeiro tempo ali, conversando ainda sobre esse meio tempo, no chute cruzado do Ramon para a defesa do goleiro Pedro. Depois tentou muito a partir dos 20 minutos na parada técnica, muitos cruzamentos, assim, passando até um pouquinho do ponto, na minha opinião. Claro que o cruzamento ele é uma etapa do jogo, tem que acontecer, por quantos gols sai de cruzamento, faz parte do jogo, mas acho que o Gama abusou demais. E por mais que uma boa parte oferecesse perigo, porque a defesa do Cuiabá não conseguia ser segura, então ali sempre ficava no detalhe, né? Sempre ficava naquela, quase chega no Clemente, quase que o Zulu consegue acertar, quase que chega no segundo pau pro Ramon. Então sempre ficava nessa, e por mais que isso acontecesse, acho que o Gama poderia ter um pouco mais de paciência para conseguir criar chances melhores. Não que não tivesse criado com cruzamento, sabe? O cruzamento, querendo ou não, ele é uma chance de fazer um gol. Mas poderia ter um pouco de mais calma, esperar mais uns 20 segundos de movimentação, mais uns 10 segundinhos com a bola no pé e tentar achar uma chance melhor. A torcida já estava até conversando ali que, não para de cruzar esse time, não para de cruzar, e a bola realmente não entrava. Foi assim o relato do primeiro tempo, de muito cruzamento, foi finalizado a primeira etapa. 0-0, volta pro segundo tempo, mais ou menos como foi o primeiro, só que aí com o Gama tentando cruzar um pouco menos, acho que o Gama tentando buscar mais opções pelo chão. É um time muito bom,
Eu já falei aqui várias vezes, David Lucas é um consertador, facilitador de meio campo, assim como o Renato é um facilitador do jogo ofensivo. Michel, que partida fez o Michel, a gente tem que falar disso, que a gente vai complementar. O lateral direito do Gama foi excelente, mas um jogo que estava encaminhado para uma pressão, para o Gama continuar bem na partida, quase que não acaba da melhor das maneiras, porque tem a expulsão do Lucas Piauí ali aos 12 minutos da segunda etapa, que parecia que poderia complicar. E o Gama foi corajoso, na minha opinião. Tinha que ganhar aqui? Tinha. Por todo esse momento, você tem que pegar um Cuiabá frágil e matar ele aqui jogando em casa, principalmente já buscar classificação. Passam só 2 do grupo de 6, então não é tanto. São jogos de só um turno, então tem que ficar de olho. Tinha que aproveitar essa chance. E aí, com um jogador a menos, você fica naquela, né? Será que o Gama vai aceitar um empate e tentar ser mais receoso, ou vai continuar com a mesma pegada? Foi corajoso o Luiz Carlos Souza, foi corajoso o time do Gama, que manteve o mental e continuou na mesma pegada mesmo com o jogador a menos. E te falar, o jogador a menos nem parecia dentro de campo. Dentro de campo o Gama conseguiu empatar bem as coisas ali, mesmo que numericamente abaixo, continuou criando, e aí eu vou falar de Michel, que partidaça do lateral direito do Gama, defensivamente praticamente perfeito, não passou nada, e muita intensidade para correr, com um homem a menos ainda, o que quando o Gama estava com a bola, por ter um homem a menos, deixava um jogador a mais ainda livre, um homem livre do Cuiabá para buscar esse contra-ataque, e o Michel estava sempre atento às costas, e ofensivamente também uma bela partida, teve pelo menos umas 3 chances nesse gol aqui, por isso que eu tô olhando para cá, porque eu tô lembrando do gol, aqui mostrar para vocês. Nesse gol aqui, foi quando o Michel teve pelo menos umas 2 grandes chances ali, de tentar uma de cabeça, outra num cruzamento que acabou não acertando, vinha fazendo uma boa partida, vinha chegando muito pelo lado direito, que eu comentei, né, do Gama, aí pelo lado direito, conseguindo ter uma força ofensiva. Escanteio, depois dessas várias investidas do Michel, Renato cobra, ela bate na defesa do Cuiabá, volta pro Renato, que aí bota na área, tem um bate-rebate ali dentro, e quem tá lá pra fazer o gol? Adivinha? Felipe Clemente. É absurdo, é a cereja do bolo, é o diferencial desse time ofensivamente, é a peça mais relevante em números ofensivamente do Gama, chega a ser o 10º gol, o vice-artilheiro da equipe alviverde é o Ramon com 3, depois tem o David Lucas com 2, então você vê, não é pra falar que o Ramon não tá fazendo gol, não, porque tá na minha seleção do Canagão, pra mim joga muita bola, sou fã do Ramon, mas é pra mostrar esse gap, ok, o inglês, mas essa distância entre o artilheiro e o vice-artilheiro, porque atente-se, eu sei, eu sou meio crítico, faz parte, eu sou meio crítico, porque se for sentar aqui, a gente só vai elogiar o time do Gama pelo ótimo primeiro semestre que faz, né, mas quando o Clemente não tá no dia dele, acho que precisa de ter mais alguém que coloque a bola pra rede, precisa dividir também um pouco dos gols, claro que com o Clemente bem vai concentrar nele, e hoje, vou estar reclamando aqui, falando, o Clemente devia, não, gol do Clemente, gol do Clemente. É só isso que a gente vê nos estádios quando a gente vai para jogo do Gama. Impressionante a capacidade artilheira dele. E é impressionante o gol que ele faz, que não são gols que a partida tá 3-0, ele faz o quarto. Tipo, a partida já ganha, né? Mas são gols que o jogo tá 0-0, difícil, com um a menos, ele faz 1-0, peça importantíssima, tá sempre no lugar certo, tem um faro de gol diferenciado, o artilheiro do Gama. Conseguindo 1-0, depois o Gama até teve chances de contra-ataques, conseguia. E assim, não que o Cuiabá estivesse pressionando o Gama não, tá? Mas o Cuiabá teve que sair mais pro jogo, o Gama defensivamente muito bem postado, mesmo com o jogador a menos. Rinaldi não teve nenhuma defesa grande, que eu me lembro aqui, relevante, foi muito mais saindo com os pés e muito mais saindo jogando do que realmente fazendo grandes defesas. O Cuiabá não conseguiu chegar e conseguia o Gama roubar a bola e atacar em contra-ataque. Teve a chance aqui de pelo menos fazer no mínimo um segundo, talvez se atacasse um pouquinho melhor ali a tomada de decisão. Clemente acabou tendo umas 2 chances que poderiam ter mandado para dentro também, como geralmente acontece com camisa 11 do Gama. Enfim, falar dessa vitória do Gama, que acaba saindo daqui com um placar de 1-0, que pelo jogo até poderia ser mais, mas pela expulsão e tudo mais é uma grande partida do Gama, tá? Partida muito boa do Alviverde. Então é isso, mais um Sobrevivendo ao Vivo. O Gama vai começar agora Série D, ano que vem, ó, tô maluco. Série D, semana que vem vai começar a Série D do Gama, e a Copa Centro-Oeste também vai ter rodada já nas próximas semanas, então vai ter que conciliar 2 torneios ao mesmo tempo. Vamos ficar de olho como é que o Gama vai fazer essa administração. Então, é isso, nos vemos amanhã contra o Capital. Os times do DF estão todos 100%, hein? Olho no DF. O Capital vai jogar agora a segunda rodada amanhã contra o Rio Branco do Espírito Santo, e estaremos lá
E aí editaremos também mais um Sobrevivendo ao Vivo, mais um Vivendo ao Vivo, e toda a repercussão aí e o que aconteceu no jogo do Capital. Próximas semanas vai começar a Série D, e aí os 4 times aí, vamos torcer pro DF conseguir subir. Se subir seus 4 ia ser coisa linda, né? Mas enfim, vamos torcer pros times do DF irem bem. Então é isso, mais um Sobrevivendo ao Vivo, enquanto eu vou saindo, até porque eu não quero atrapalhar a galera do estádio, que eu já tô ocupando tempo demais, né não? Aqui, ó, é isso. Manda um salve aí. Valeu demais, galera. Até a próxima.